Fala galera, sejam bem-vindos ao MLAcast, um programa que a gente imortaliza as histórias das pessoas conectadas com a marca delas, com a jornada de carreira delas. E esse é um programa que nada mais é do que traduzir a verdade desse ser humano que vive essa experiência 360 graus, tanto da vida pessoal, quanto da vida empresarial, quanto a carreira que ela tem. E isso, obviamente, é um processo de descoberta que você lá na frente vai entender qual é o teu propósito, vai vivenciar a preparação dentro dessa jornada para entregar o melhor para o ser humano que nasceu para ouvir você. Antes de mais nada, eu quero apresentar a nossa convidada, que é a Bárbara. Bárbara, em primeiro lugar, seja bem-vinda. Esse trabalho que você faz com mulheres é algo incrível. Tenho certeza que isso vai ajudar muito mais pessoas do que você imagina e vai te levar para muitos lugares que você talvez nem imagine ainda, mas que estejam nos seus sonhos. Então a gente vai falar aqui sobre as suas palestras, sobre a sua mentoria, sobre como você impacta a vida dessas pessoas. Mas nesse primeiro momento eu queria que você se apresentasse e quero te desejar boas-vindas e que você se sinta muito à vontade aqui conosco. Muito obrigada, Luigi, primeiramente pelo convite. Obrigado. É um prazer estar aqui. E hoje eu sou a Bárbara Costa, especialista em liderança, tenho uma trajetória com palestra, trabalho com mentoria Motrizes, que é uma mentoria que transforma a mentalidade e traz uma conexão de potencializar o melhor da pessoa. Que legal, isso é muito bacana, a gente vai falar sobre tudo isso e você vai ter a oportunidade de entender o seguinte: enquanto tem muita gente hoje que vende mentoria e que não vive ou não aplica isso na própria vida, você vai ver a Bárbara como ela resgatou a essência dela, a verdade dela, através das técnicas que ela aplica nas mentorias dela, e o como ela resolveu pegar tudo isso que ela aplicou na vida dela por ter alguns problemas e algumas questões que ela precisou resolver, como ela ajuda outras mulheres e outros homens a passar por tudo isso e ter uma experiência incrível de poder se reconectar com a sua própria verdade. Bárbara, obrigado mais uma vez, e acho que para a gente começar, como a gente começa com qualquer nível de história, é importante a gente saber as principais influências, se os seus pais ou se a sua família por algum motivo te ajudaram nesse processo, como que você conheceu essa questão do autoconhecimento, da liderança. Conta pra gente um pouquinho de quem é a Bárbara e como ela começou esse processo de autocuidado que virou a sua mentoria. Eu começo a minha vida corporativa com 14 anos. Então, ali eu tenho um primeiro acesso numa multinacional que começa já a minha transformação. Que legal. Na área corporativa. Conheço pessoas diferenciadas, começo a ter acessos diferentes. Legal. Mas realmente eu tive a transformação, a virada de chave na minha vida com 25 anos, quando eu conheci a Wait Maia, que foi a Lacoste, CEO da Lacoste. Então, ali, quando eu vi ela, eu falei, eu quero ser essa mulher. Olha aí, que legal. E aquela mulher ali fez exatamente uma virada de chave. E uma das reportagens dela, ela falou que precisou se desconstruir para se reconstruir. E ali foi a virada de chave do começo da minha trajetória. Legal. O que na verdade, dessa desconstrução te chamou a atenção? Porque o que eu vejo, né? As pessoas sempre trazem pra gente aqui uma percepção de, poxa, eu tinha esse problema. Então, o que eu ouvi, por exemplo, da CEO da Lacoste que você colocou, conectou comigo por conta de algo que eu estava vivendo e que eu não queria viver. Um pico emocional seu fez você tomar uma decisão por uma mudança. O que de fato aconteceu com você que você escolheu começar a ter esse autocuidado? Como muitas famílias tradicionais do Brasil, eu vim de uma família linear, que pensa que o CLT é a salvação, que ali é a estabilidade, que você cresce, estuda, cresce, faz faculdade, continua trabalhando firme em busca de algum objetivo material. E quando eu conheço a Wait Maia e vejo a história dela, eu percebi que a gente pode ser protagonista da própria vida, protagonista do nosso destino. E eu fui ver os vídeos antigos dela e percebi toda a reconstrução dela, o que ela teve que trabalhar, e eu fui trabalhando comigo sobre comunicação, sobre autoconhecimento e principalmente sobre autoimagem. O seu painel dos sonhos. Eu fiz meu painel dos sonhos. Primeiro, eu descobri minhas habilidades. Eu descobri que eu era comunicativa. Sim. Descobri que eu era extrovertida e que eu era uma pessoa que gosta de
ter empatia de ação com o outro. De pessoas, né? De pessoa. A minha empatia não é uma empatia de dó. Não é uma empatia de querer me colocar na situação do outro. Não, é uma empatia de ação. Uma empatia de fazer assim, você tá muito ruim, vem aqui, ó, o caminho é esse, vem comigo. Vem que eu te ajudo. Então, a minha empatia era de ação. Quando eu entendi isso, eu fui procurar no meu redor quem fazia isso. E o primeiro nome que eu encontrei foi o Joel J, que eu não gostava, confesso. Achava ele muito palestrinha, achava ele muito motivacional. Só que aí eu entendi a história dele, a trajetória. Porque quando a gente vê muito corte na internet, a gente tem... fora de contexto, né? A gente vê a gente tem alguns viés inconscientes. E você... Nessa construção, eu entendi também os meus viés. Eu tinha muito viés de primeiro contato. Aquele meu santo não bateu. Meu santo não bateu, então não quero saber. Então... Que é uma mentalidade de escassez, né? Exatamente. Só que aí, quando eu entendi que eu tinha que brecar isso, porque era uma coisa que estava me fazendo ruim, eu comecei a mentalizar muito grande. Sim. Então, o meu painel de sonhos, eu tenho ali o Joel J, ser amiga dele, Legal. tenho questões financeiras, tenho sonhos de chegar em alguns lugares, tenho apresentações que eu quero fazer e um triatlo. Hoje é esse meu painel. Você tem um 360 na sua vida que você vai colocando isso. E aí é o que você falou atrás, os micro resultados tornam isso o resultado que você espera, para você poder ir alcançando cada um desses objetivos. Exatamente. E como que você controla isso? Porque assim, ó, por exemplo, ser amigo, vamos dar um exemplo do Joel J que você falou. Eu quero ser amiga, eu quero conversar com ele, eu tenho uma relação com ele, né? Qual é a construção para chegar nisso? Hoje, a construção que eu faço é criar visibilidade, é aumentar o meu acesso, o meu valor e o meu acesso de pessoas. Legal. Hoje, a transformação que eu vejo maior é pisar em lugares que eu nunca imaginei. É isso aí. E eu faço isso passo a passo. Eu ia dar o exemplo da corrida. Eu tenho morro de vontade de fazer triatlo, é um sonho da minha vida. E eu comecei, como que eu vou começar? Natação. Fiz natação, faço natação toda semana, faço corrida 3 vezes na semana e logo eu coloco a bicicleta. Então, eu vou colocando, eu não preciso colocar tudo de uma vez, porque é dentro da minha realidade. Isso. A minha realidade é diferente de outras pessoas. Legal. Mas entenda que quando você tem um objetivo, você vai buscando ele de alguma forma. E automaticamente o universo vai conspirando para que você encontre seu objetivo. Olha, que sacada que vocês estão olhando aqui, tá? As pessoas, às vezes, elas desanimam no meio do processo porque eu tive um dia ruim, porque aquilo que era para acontecer hoje vai acontecer daqui a um mês. Só que se você não se recompensa com esses micro resultados que a Bárbara está trazendo, você acha que você não está evoluindo. Então, os micro resultados são dopamina dia após dia com o que você está fazendo. Você está seguindo as atividades que você predispôs a fazer? Ela deu o exemplo aqui, tá? Putz, eu estou em lugares diferentes, em palestras, conectando com pessoas. Quando ela for ver, daqui a pouquinho ela está nos mesmos eventos que o Joel estiver. E automaticamente, se eu estou no mesmo espaço, só falta eu chegar e tudo bem? Exatamente. Então, você vai contar isso para ele e ele vai lembrar do que ele fez para viver o que ele está vivendo. Então, essa troca nada mais é do que a verdade da forma mais verdadeira possível sendo vivida. Sim. E agora dá para entender como você começou a construir isso em você e a questão do que você falou, líder de si mesmo, é porque você não está deixando mais as questões que te paravam, como mentalidade de escassez, o bloqueio de autoimagem, a questão de não ter a certeza de muita coisa e falar assim, ó, vou paralisar por conta disso. Você criou os meios com o que você tinha de melhor. E isso foi aumentando as oportunidades e você começou a fazer a diferença. Isso é maravilhoso. E dentro desses desafios e superações que você viveu, onde que você enxergou que você, de fato, tinha ali uma consolidação dessa mudança? Porque, assim, é claro que a gente evolui continuamente, a gente sempre vai ter algo para melhorar. Sim. Mas uma coisa é eu praticamente não ter mais aqueles resquícios que eu tinha antes. E para viver nesses ambientes, você precisa ter uma versão já mais aprimorada disso. Até porque é como se fosse rádio, né? A Rádio Rock 99.7, alguma coisa assim. Se eu não tô nessa frequência, eu não escuto essa rádio. Sim. Então você teve uma frequência com pessoas diferentes e um ambiente diferente. Quando que você começou a perceber que você já não era mais a Bárbara que antes queria isso e que hoje vive essa realidade? Eu comecei a perceber quando eu comecei a falar não para os convites.
E aquilo não me agoniava. Não me deixava mais sem sono. Então eu aprendi, o primeiro passo foi quando eu comecei a falar não. E o falar não era me distanciar da pessoa ou não ter mais contato. Era colocar prioridades. A prioridade era estudar, a prioridade era me conectar, a prioridade era entender as Bárbaras antigas, a prioridade era essa. Então eu percebi a minha mudança ali. Eu lembro que quando eu decidi parar de beber, falei assim, vou parar de beber. Eu fui muito criticada ali em volta dos amigos, só que aquilo era o que eu queria. Então, pra mim, não fazia sentido eu estar num ambiente onde as pessoas estavam bebendo. Então, automaticamente, eu não estava mais interessada naqueles locais. Não que isso, eu deixei de ser amigo, ter amizade com essas pessoas da infância, mas automaticamente eu fui me distanciando porque a busca do meu propósito. A novidade que você estava vivendo, que se tornou realidade, Sim. já não era mais a realidade dessas pessoas. Então você tem um desnivelamento muito grande. Então, às vezes a pessoa que está vivendo essa fase tem a síndrome do herói. É o seguinte, se eu tô vivendo isso aqui bem, eu vou pegar todo mundo que tá lá embaixo e eu vou levar comigo, que é o princípio de um fim e que muita gente passa por isso, aí é mais fácil essas pessoas que estão aqui embaixo trazer ela de volta, do que o contrário, né? Com toda certeza. Então você viveu isso e você disse não pra muita coisa. Sim. E o não queima pontes, né? Exatamente. Como foi pra você ver todos esses amigos e pessoas que conviviam com você não vivendo mais a realidade que eles viviam? Isso... Como ser humano agora falando, sim, né? Você começou a viver o que no lugar de uma bebida, de um ambiente que talvez não faça mais parte? Você começou a trocar isso por quê? Por palestras, por eventos, por mentorias, por pessoas novas? Como que foi viver essa nova fase madura e já com todas essas questões acontecendo na sua vida dentro dessa mini mentoria que você fez para você mesma? Sim, foi ali o começo, foi o início de uma mudança realmente, foi os primeiros passos. No começo foi doloroso, foi complicado dizer não, mas era aquele foco, sabe? Eu não tava dando atenção pros sapos mais, o meu foco tava muito maior, só que eu fiquei muito focada em palestra, muito focada no esporte, eu entendi que o esporte era o meu escape, então eu ia muito para esse lado, e muito para estudo atrás de estudo, entender técnicas, entender ferramentas e principalmente aprender novas habilidades. Eu percebi no meu DISC que eu era pouco detalhista, então eu comecei a fazer atividades que me despertasse esse lado de uma forma que eu ficasse mais... preocupada com pequenos detalhes e não só na ação. Porque eu sou dinâmica, então... dominante, então eu sou totalmente dinâmica e ação. E às vezes eu esqueço daquele detalhe simples que faz toda a diferença. Mas é porque não dá pra ter tudo, né? Não a sua dá. Característica preponderante é essa. E aí você, normalmente, quando a pessoa já entende isso, ela descentraliza aquilo que não é o principal dela. Exatamente. Mas o interessante é que quando eu descobri que eu não era detalhista, o que eu faço quando eu continuo muito dominante, continuo muito ação, só que eu reviso o material mais vezes, eu pego e releio, para que eu não caia num contexto ruim, sim, dependendo da proposta do cliente. Você já entende, então como você entende que isso pode ser um ponto que precisa melhorar, exatamente, você cuida dele para que isso não vire um gargalo ou um problema para você. Porque quando você descobre, antigamente, nos meus trabalhos, eu fazia, entregava, e daqui a pouco vinha o supervisor e falava assim, ficou faltando isso, eu tinha que refazer. Então, hoje, como empresária e dona do meu negócio, eu faço a diferente porque eu tenho que entregar para o cliente, eu não posso entregar errado. Sim. Então, eu faço aquela revisão, eu dou uma olhada, uma conferida e entrego. É uma coisa que você começa a poldar, ter mais cuidado. Tá. Beleza, ficou super claro para mim aqui, acho que para quem está assistindo e quem vai assistir, a sua jornada de transformação e a coragem que você teve de dizer não, onde 99,9% de sim, que permanece, né? Então, para eu entender agora um pouco de como você transformou isso em mentoria, você tem um método seu, uma mentoria, que você falou, a mentoria Motrizes, né? Isso. O que a gente precisa entender aqui? Eu queria, em primeiro lugar, que você falasse o que é a mentoria Motrizes e quais são as bases dela, as técnicas que você usa.
Conta isso pra gente, depois a gente vai aprofundar em cada técnica, tá? Então, de forma resumida, o que é a mentoria Motrizes e quais são os pilares dela? A mentoria Motrizes é uma força que impulsiona, então é uma força interna, é aquele seu potencial, aquela essência que você já tem, e eu trabalho os passos de diagnóstico citacional, faço um plano de ação e realmente faço acompanhamento, planejamento de futuro. Essa é a metodologia, vem em 3 passos, dividido em vários métodos, que Legal. a gente faz o acompanhamento interessante, individual e personalizado. Legal. E quais são as técnicas que você usa, sem explicar, só os nomes pra gente entender? Eu faço análise comportamental DISC, que é o meu querido. Sim. Gosto muito. Faço o Ikigai para a pessoa descobrir a razão dela viver. Faço também trabalho comunicação não violenta, trabalho liderança, falo sobre a importância de gestão de tempo, para que a gestão de tempo é separada por 3 formas de que você compreende como usar seu tempo de forma assertiva. Falo sobre sabotadores também, porque você tem que saber o inimigo que você tá brigando, lutando. Então, são essas ferramentas que eu uso ali para que ele conduza e entenda o cenário atual dele. Certo. Porque ele não é aquilo. Isso. Então, ele está naquele momento atual e ele pode se transformar para se potencializar, se transformar numa águia. Entendi. É uma jornada com você. Quanto tempo dura essa mentoria? E depois que acaba essa mentoria, o que você faz com a pessoa? Ela pode renovar para você dar novos objetivos futuros? Como que isso funciona? Então, a mentoria é 5 encontros que eu faço quinzenal, porque eu faço uma proposta diferenciada, onde ele tem que ter uma execução e uma autopercepção dentro daquela entrega de cada ferramenta. E ali ele vai conseguir enxergar algumas situações. E cada encontro vai se completando com o outro. Então é uma engrenagem. É uma engrenagem que ele vai entender como ele se movimenta em situações. Quando chega no 5º encontro, a gente alinha aquele painel de sonhos, que fica bem interessante. Meu WhatsApp fica aberto por 6 meses. Entendi. E ele pode renovar comigo para que a gente continue a jornada, para que ele alcance o objetivo ou só ele tenha uma autopercepção do padrão comportamental. O que você está falando aqui em resumo é o seguinte: você nesse período desses 5 encontros, você consegue entender o porquê que ele está fazendo o que ele faz, você desenha para ele um caminho e acompanha ele, e aí dentro desse caminho de acompanhamento dele, quando acaba esses 5 encontros, você deixa disponível o seu WhatsApp, mas você já fala para ele o seguinte: olha, agora com o que a gente fez de arrumar a casa ali, né, vamos dizer assim, o seu futuro dentro desse painel dos sonhos, você pode escrever comigo isso e a gente acompanhar, que seria a renovação, ou a gente vai acompanhando e quando você quiser fazer a renovação, a gente tá aqui para isso. É exatamente isso. Caramba, a gente consegue fazer esse trabalho bem interessante. Conta pra gente alguém que já... Não precisa falar o nome, enfim, fica à vontade, mas você tem 1 ou 2 casos que você pode contar como essa pessoa estava e como ela acabou ficando a partir do momento que você usou aquilo que você aplicou na sua vida para ajudar essas pessoas? Sim, eu tenho 2 casos que são o meu case de sucesso, que eu fico muito orgulhosa, que era uma moça que ela estava em transição de carreira e ela queria mudar de cargo, de empresa, na verdade, não era nem de cargo, ela queria mudar de empresa e ela entrou numa empresa multinacional que a exigência era ter inglês, e ela não tinha inglês, e mesmo assim a empresa contratou e paga inglês, o curso de inglês para ela, mas porque ela soube se valorizar. Entendi. Ela vendeu ela de uma forma... Ela não deu de coitada porque ela não tinha, né? Exatamente. Ela mostrou as habilidades dela, mostrou como ela podia ajudar a empresa, fez a transformação dela, e foi verdadeiramente ela ali na entrevista, e o gestor teve compaixão e falou, vem comigo, e hoje ela tem 2 anos ali dentro daquela empresa, ela mandou mensagem até esses dias falando, eu preciso renovar algumas coisas porque eu fui promovida, e eu tô precisando... Meu novo momento, precisa ser com você, porque você me ajudou no momento atual. Exatamente isso. E eu fico muito orgulhosa porque ela tava num momento muito desanimada, ela fazia 15 entrevistas, 20 entrevistas, não passava em nenhuma. Quando a gente começou a trabalhar, eu peguei na mão dela mesmo e mostrei
colocando ela de confronto, ela conseguiu passar em 2 entrevistas na mesma semana. Legal. Porque ela viu o potencial dela. Muitas vezes a gente não enxerga o nosso potencial. E a minha mentoria faz exatamente isso, trazer sua essência. E também tem um rapaz de Brasília, que ele tava ali naquele momento de vira empreendedor, vira o CLT. Transições, né? Transições. E ele, naquele momento, ele me procura e a gente faz uma mentoria também focada no que ele precisava. E hoje ele abriu uma empresa, ele tá trabalhando com o negócio dele e faz toda a diferença. Ele tá galgando o caminho dele hoje com uma base mais sólida de autoconhecimento, de autopercepção e entendendo sobre os sabotadores dele e lutando contra. Que legal, é uma consolidação de pessoas que não conseguiam se reencontrar. Sim. Você foi o caminho para isso. Elas começaram a liderar a própria vida delas, na essência delas. Uma precisava de um trabalho ou queria estar bem posicionada, você ajudou nesse sentido, porque assim, quando a pessoa ela toma posse de quem ela é de fato, a gente não tem medo de mais nada, né? Porque você não tem que pedir aprovação de ninguém, você não está preocupado com o que os outros estão achando ou não. Você está vivendo a sua verdade e implementando aquilo que você acredita. Então, se tá Deus ali com você, você vai que vai, é uma beleza. No caso desse rapaz de Brasília que você falou, é uma pessoa que já estava como líder e aí queria empreender, ou não sabia se fica, se vai. Então, você trouxe um estado de consciência e clareza para essa pessoa, para não só ela viver a verdade dela, mas para ela colocar aquilo que o coração dela estava mandando fazer. Ela entender primeiro que aquilo era a verdade dela, né? E depois colocar isso em prática, que é você toda, né? Gente, se você olhar para essa mulher aqui, se você não achar que ela tá na ação, tem alguma coisa errada. Você deve estar muito desanimado se você ver isso, viu? Porque aqui é uma velocidade tremenda. Não, legal. Dos cases ficou muito claro. A gente falou aqui da tua história, a gente falou aqui do teu desenvolvimento, do que você aplicou de fato, mas tem uma coisa que é importante. Você já colocou o que é o DISC e o que é o Ikigai, né? Agora, e os sabotadores você falou um pouquinho também. Na construção do painel dos sonhos ficou claro, mas uma pessoa que faz tudo isso e implementa como essas pessoas fizeram, elas normalmente querem algo mais. Sim. Então, assim, você falou de palestrar. Tem alguma coisa que você já tem um olhar frente ao que você está fazendo, que você quer trazer uma jornada de experiência mais próxima com essas pessoas, algo que seja um acompanhamento seu, sei lá, de 6 meses, de 1 ano, você já pensa em alguma coisa nesse sentido? Porque assim, a gente está falando de inúmeras pessoas que participam disso, mas que muitas vezes, depois de uma renovação ou 2, ela quer ter uma experiência mais próxima de você, para ir aí em cima de forma mais decisiva. Você já pensa em algo assim, já? Sim, penso. Eu tenho uma vontade, eu tenho muitos planos. Sim. Não é só ser amiga do Joel J, não. Eu tenho vontade de ter instituição educacional, tenho vontade de trazer essa certificação que faz diferença. Então, a busca é muito maior. Uma mentoria hoje é uma mentoria transformadora, é uma mentoria transformacional, mas a pessoa espera mais. Então, eu quero, sim, fazer alguns cursos online, usar alguma plataforma que consiga a pessoa ter mais contato comigo mesmo, uma resposta mais rápida. Entendi. Sem esperar tanto esses encontros em 15 dias. Então, o intuito é muito maior. As palestras que eu faço são palestras muito voltadas para o empreendedorismo. Eu tenho uma palestra agora sobre atendimento. Então, eu falo muito sobre isso, porque muitas vezes você está em situações que você não sabe fazer gestão de pessoa porque você não se conhece. Sim. Você não consegue fazer uma venda porque você não tem noção da sua história, da sua importância, do acolhimento, do sorriso, não sabe como que funciona esses pequenos e simples detalhes que fazem a diferença. Então, eu conduzo isso. Hoje eu falo que uma empresa, uma pessoa que investe em treinamento e desenvolvimento é uma pessoa que está à frente. Ela está à frente do seu concorrente, ela está à frente das pessoas, porque 85% das pessoas não têm autoconhecimento. Então, quando você adquire esse autoconhecimento, você é os 15% diferenciado. Isso que você falou do sorriso, né? Eu vejo muita gente na área de vendas que é mais carrancudo do que qualquer outra coisa. Mas Luigi, ele tá falando comigo pelo telefone, não tá me vendo. Mas a voz de um carrancudo, de um desanimado versus a voz de alguém que tem
energia e tem paixão pelo que faz, você se contagia na hora. Se eu chegar aqui para vocês e falar assim, boa tarde, tudo bem? A gente está começando mais um MLA Cast. Uhul! Você não vai sentir energia nenhuma. Agora, levanta abraço, sejam bem-vindos àquela coisa da energia, você se contagia ou você pelo menos vai falar assim, quem é esse doido que eu quero ver? Exatamente. Então, a gente falou no podcast anterior, na semana passada, sobre a arte de fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Ele fala muito do seguinte, quando eu coloco o meu objetivo na minha evolução e foco no próximo, é impossível eu não ter amizades verdadeiras e é impossível não influenciar positivamente as pessoas. Que quando eu faço isso de verdade, eu entrego, eu me dou, eu gero transformação e eu não estou preocupado no que ela tem para me dar. Porque quando eu vou fazer algo esperando algo em troca de fato, eu acabo tendo um problema. Luiz, você tá falando que tem que fazer tudo gratuito? Não, gente, pelo amor de Deus, para pensar aqui, ó. Como o nosso amigo Murilo falou, receba o código do Pablo Marçal aí. Você precisa mudar a mentalidade. Sim. Porque ninguém hoje mais, Bárbara, quer saber dessa pessoa que fica panfletando, vendendo, sem gerar nenhum tipo de valor. E o que eu vejo no que você está falando aqui? O que você aplicou na sua vida e teve sucesso, você está trazendo para essas outras pessoas na realidade delas com as técnicas que você teve. Então, tudo que você bebeu de várias fontes que se integram. Então, você vai lá e faz a sua análise de diagnóstico, você cria o seu plano de ação e acompanha essa pessoa na evolução dela. É tudo que um ser humano precisa para poder seguir adiante. Que apesar de eu reconhecer, às vezes eu não quero fazer isso sozinho. Eu preciso ter a confiança de alguém que já passou por isso, que é o que a gente chama de ambiência, né? E de frequência com essa pessoa para poder realmente fazer a diferença. Então você traduz isso. Se você ampliar isso, eu não tenho dúvida que vai ter sucesso. Por exemplo, pessoas que talvez não tenham condição de pagar, têm condição de pagar um valor de investimento menor para estar num grupo, em vídeos gravados que você pode ensinar isso. Uma pessoa que quer uma experiência maior, você pode ter uma mentoria que seja em grupo, ou você pode ter um acompanhamento seu personalizado que seja uma experiência diferente, fora tudo que você falou. Super claro, bacana. E o que eu quero entender agora, assim, dentro do que você falou, o seu momento atual, os seus projetos de agora, tudo que está acontecendo nesse exato momento. O que você tem planejado de fato que você espera que vire um resultado substancial dentro dessa mentoria que você está fazendo? Tem alguma área específica que você está trabalhando? Então, por exemplo, eu trabalho executivos, eu trabalho gerentes, eu trabalho pessoas que estão há, sei lá, um ano recente no cargo. Quem que é o teu perfil ideal hoje que normal... Não estou dizendo que tem que ser essa pessoa, mas que é o seu padrão de atendimento. Você atende várias pessoas, mas você tem um perfil ideal de cliente. Qual que é esse daí? Eu falo que eu sou o mundo corporativo todinho. Meu sangue é corporativo, então eu gosto muito do mundo corporativo. E eu entendo como que afeta um líder mal preparado. Entendi. Então, hoje um líder com 1 ano, 2 anos, é o meu foco principal, porque ali ele precisa saber fazer gestão de pessoa. E quando ele faz gestão de pessoas, ele transforma o outro, ele inspira o outro, ele influencia o ambiente e ele transforma essa pessoa e potencializa ela também. Então hoje o líder, ele é um catalisador. Exatamente isso. O meu foco maior é esse. Mas, por incrível que pareça, hoje meus clientes são muito empreendedores. Sim. E eu fico impressionada. Eu sou da BC Paulista, então lá é um nicho muito grande de mulheres empreendedoras e elas buscam muito o meu conhecimento. E para se transformar, para galgar, para escalar, para se encontrar dentro do seu projeto, dentro da sua realidade. Então, hoje o meu leque é muito grande. Eu consigo trabalhar no corporativo porque realmente eu entendo aquela dinâmica, eu gosto daquela dinâmica. É a sua vivência toda, né? Exatamente, eu adoro. Não quer dizer que se limite a isso, porque as pessoas têm os seus desafios e podem resolver, assim como um empreendedor que não viveu a parte corporativa também faz um movimento corporativo ali com a sua própria empresa. E eu acho que esse ainda tem um problema maior ainda, porque como ele não tem uma vivência no corporativo, na parte executiva, muitas vezes, ele está tendo que fazer tudo ali muito da cabeça dele. Sim. Então, por exemplo, a gente tem alguns mentorados e algumas consultorias
com empreendedores que ele é o eu empresa. Sim. Eu não descentralizo porque eu não confio em ninguém. Quando eu contrato alguém, é o amigo do João da esquina, é o amigo da família. Ó, tem um menino bom aqui para ser seu comercial, tá? Fala bem demais, é comunicativo, mas quando você vai ver não quer trabalhar, quer ganhar mais, então já contrata errado. Então, o que você trouxe do perfil, você pode ajudar essa pessoa dentro do desenvolvimento desse perfil para contratar a pessoa que pode ser específica, por exemplo, para a área comercial. Se você pegar um cara que não é águia na área comercial e que não tem foco no processo, esse cara provavelmente desanima do primeiro para o segundo mês e não entrega mais nada. Sim. Quando você pega um cara que vai ser um líder da sua empresa, se ele não tiver um olhar também diferenciado e saber ter essa gestão de pessoas, ele vai ferrar com um time que está performando e você pode perder essa performance. Sim. Então, acho que é bacana isso que você traz, porque você traz uma multiplicidade de oportunidades. Onde que as pessoas te acham, Bárbara? Você está em que redes? Dá para as pessoas aí um direcionamento de como que elas podem falar com você? Hoje eu tenho meu Instagram, que é Bárbara Costa Lideranca, que é onde eu tô mais exposta à rede social, mostro ali meu dia a dia, faço algumas postagens sobre o meu conhecimento, então é um local que eu gosto muito. LinkedIn, e o LinkedIn, também, né? Eu também tô lá no LinkedIn, Bárbara Costa, também movimento bastante, foco muito no corporativo, falo da importância das estruturas do RH, da ponte, e é interessante que você falou sobre empreendedorismo e liderança, que os dois estão lado a lado, porque 85% das empresas no Brasil que fomenta o financeiro do nosso país são empresas familiares que começaram pequenas. Sim. E hoje elas vão galgando. Então é preciso ter esse treinamento, esse olhar de carinho para que ele desenvolva de forma mais assertiva e não tenha desgaste que impacte no financeiro dele. E qual que é a sua visão sobre esse mercado que você acabou de falar? 85% é um número relevante, né? Uhum. Você entende que o corporativo, que você tem experiência, enfim, você já entende mais ou menos os desafios que você tem. Dessa pessoa que não vem desse ciclo, como a gente falou anteriormente, o que você percebe que são os principais problemas que essas pessoas enfrentam e que você consegue ajudar? Hoje o principal problema é a visão holística. Ele não tem a visão do todo. Às vezes ele fica na visão do concorrente, querendo vender mais que o concorrente, mas o que ele precisa é investir no capital humano. Ele precisa fazer a diferença dentro da empresa dele. Então a missão, os valores dele não tem que ser um quadro, tem que ser aplicado. Uhum. E não é aplicado pelo RH, é aplicado pelo líder. O líder é o catalisador. Eu vou repetir sempre isso, porque ele realmente é a linha de frente que tá ali com o colaborador e ele motiva. Ele sendo um líder ruim ou ele sendo um líder bom, ele vai influenciar. Então não é melhor ter um líder bom? Com certeza. Que vai trazer diferença e vai impactar no resultado final da produção, da entrega e principalmente do lucro. Gente, vocês não tomem cuidado não, viu? Fica aí achando que a empresa funciona, que vocês vão ver onde vocês vão parar. Tem muita gente hoje usando tecnologia, muita gente hoje usando inteligência artificial, enfim. E a gente percebe que essa nova geração, ela tem cada vez menos interação humana, né? Sim. Para você que trabalha com a interação humana, com a reconexão, para a pessoa saber qual é a verdade dela, implementar essas mudanças, o que você tem visto desse mercado e que recado que você daria para essa nova geração para que eles não entrem nos erros que já existem de você não se relacionar, porque isso pode afetar você se relacionar com você mesmo, porque é uma escola ali, né? Um projeto, um aprendizado. O que você falaria para quem está nessa nova geração e que precisa se reconectar e não tem feito isso, porque só sabe de tecnologia e inteligência artificial? É muito bom você falar desse assunto, porque essa geração nova é uma geração bem polêmica, ainda mais no mundo corporativo, mas eu percebo que essa geração, ela precisa ter referência. Ela tem muita essência, muito conhecimento, muita entrega, mas ela não tem referência. Então ela acaba sendo uma geração muito miojo, muito instantânea. E a tecnologia hoje muda muito rápido. A gente tá Adorei a geração miojo, vou usar, viu? Já me apropriei. É uma geração realmente instantânea, muito rápida, 3 minutos. Então, ela se coloca em situações que a empresa é muito tóxica, que a empresa é muito ruim, que o gestor não sabe, porque ela pula etapas. Você viu a reportagem que saiu agora, que falaram das entrevistas de emprego que essa geração está levando os pais para
para as entrevistas de emprego. Sim. Meu Deus do céu, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O que a Bárbara acabou de falar, geração Missim Miojo. Fazendo merchan aí, hein, Missim Miojo. Para mim, isso apesar da gente estar dando risada, é muito complexo isso, porque quando você absorve muito conhecimento, se você não tem a sua essência bem posicionada, você está vivendo a verdade dos outros, né? Sim. Então, se eu não for igual fulano, a minha vida não decola. Então, eu quero saber o que eu tenho que fazer para em 3, 4 meses ganhar milhões. Exatamente. E tem uma coisa, o único lugar que eu vi que a pessoa ganha dinheiro antes do trabalho é no dicionário só. Então, o dinheiro está antes de trabalho. Fora isso, a gente teve uma agenda com o Caíto Maia, da Chili Beans, e ele participou com a gente também, e a gente falou sobre os magos de palco, né? As pessoas que falam, que fazem, e elas estão vendendo o curso de como ficar rico, e nunca ficaram ricas. Elas ficaram ricas vendendo o curso de como ficar rico, e não eram ricos, e não trabalhavam, e não tinha nada disso. Problema disso, gente, é que você vai viver uma realidade que não é sua, você vai se frustrar, você vai se colocar uma pressão absurda, você vai adoecer, porque toda a repercussão mental vai para o comportamental vai exacerbar se você não cuidar, pode virar uma depressão, uma crise de pânico, de ansiedade, seja o que for. E isso tudo são já os alertas que o seu corpo já trouxe para você te falar assim, você não está vivendo quem você é. Enquanto você não resolver isso, você vai continuar tendo problema. Então, assim, o recado final que você daria pensando assim na estrutura, se você fosse a mãe dessas pessoas e pudesse traduzir o que você fez com você mesma para essas pessoas, qual é o tipo de autocuidado que você indicaria para essas pessoas? Ambiente e referência. É isso que faz a diferença. Você não entrar numa neura do guru, do mago, porque é exatamente isso. Aprenda a filtrar as coisas, aprenda a filtrar as informações e usar isso no seu cenário. Todo mundo tem opinião, mas opinião não é nada sem resultado. Então faça diferente, preste atenção, filtre. Eu acho assim que você precisa... O essencial é referência. Quando você tem uma referência, você segue ela. E isso não é inveja, é inspiração. Porque quanto mais topo essa pessoa está, mais topo você quer chegar. Só que aí você tem que entender dentro do seu cenário qual é a sua realidade. Trabalhe com o que você tem, faça o bom com o que você tem, porque logo você vai adquirir o essencial e dali vai ser o espetacular. E você vai galgando cada vez mais os degraus. Muito bom, muito bom. Acho que o que ficou claro aqui? Tive uma mentoria, tive problemas, busquei soluções, não fiquei parado esperando. Busquei informação, pesquisar, entender o que cada método podia me ajudar. Fui transformando essa jornada e você vai vivendo e aplicando isso no dia a dia. Entendi que isso é bom e me ajudou. Começou a ajudar as pessoas absorvendo isso e tendo a sua própria mudança. Viram não só cases, mas fonte de mais conhecimento para você, porque cada vez que você ensina ou ajuda alguém, você aprende muito mais com isso também. Sim. Tem um olhar para o futuro de trazer outras vertentes e modelos para apoiar as pessoas. Tem um olhar de devolver isso para as pessoas de uma forma ímpar, então isso é muito bacana. Eu acho que você viveu aqui uma jornada de quando você estava ali na sua juventude até os dias de hoje. Tem muita lenha para queimar, muita coisa para fazer, mas eu queria que você usasse esse período final para você olhar para você mesma lá, novinha, 14, 15 anos, que começou um ambiente corporativo, trabalhando, que você desse um recado com a mulher que você é hoje e a mulher que você planeja se tornar com tudo que você está fazendo. Qual seria o recado que você daria para a Bárbara que está ali com aqueles 15, 16 anos? O que você falaria para ela olhando nos olhos dela e sabendo que a gente está aqui, mas vão ter inúmeras Bárbaras de 16, 17, 18, 19 anos que precisam ouvir a tua verdade, precisam ouvir aquilo que você nasceu para ser, e se elas não ouvirem, isso vai ser uma responsabilidade sua. Qual é o recado que você daria para essas pessoas e para você mesma? Com toda certeza, eu daria um recado: invista em você. Invista no seu conhecimento, invista no seu olhar, na sua autoimagem, invista nos seus acessos, invista na expansão da sua mentalidade, que isso vai te transformar na mulher poderosa que você
tanto deseja. Você vai ter a sua liberdade financeira, a sua liberdade geográfica, você vai alcançar lugares inimagináveis, você vai estar com pessoas que nunca imaginou e você vai palestrar para 7.000 pessoas no palco. Olha, sucesso total, hein, gente? É isso aí, é isso que a gente gosta de ouvir. E um outro recado para a gente finalizar aqui seria o que você falaria para essas pessoas, para elas tomarem um cuidado e não permitir que isso aconteça na vida delas, que seja algo negativo que você acha que pode estar bloqueando cada uma delas. Você falou um recado do que elas precisam fazer e do que você considera que seria legal, e agora um recado do que pessoas que vivem problemas que você resolve hoje, o que elas não devem deixar de forma alguma que isso aconteça na vida delas. Não deixe que as pessoas acumulem a frustração delas em você. Não aceite esse tipo de presente, porque realmente as pessoas colocam as frustrações dela na gente. Quando eu falo assim, não faça isso porque vai dar errado, não vai para esse caminho porque eu já fui e não consegui. É a frustração da pessoa, não tem nada a ver com você, exatamente, não tem nada a ver com você. Então, não aceite que os outros depositem a frustração em você. Se você acredita, se é a sua verdade, se é isso que você quer, faça acontecer. Levante todo dia, acorde e faça cada dia o seu melhor. E se você não conseguir entregar 100% hoje, tudo bem, entrega os seus 30%. Amanhã você acorda e entrega mais. E aí assim em diante. É só ser contínuo, constante e buscar evolução. Muito bom, muito obrigado, Bárbara. Acho que foi muito bacana esse bate-papo. Acho que as pessoas entenderam não só a sua trajetória, a sua jornada, mas também como te encontrar, como elas podem se conectar e entender de que forma elas podem começar a resolver, a olhar isso para entender quem elas são como essência e desfrutar de uma jornada de construção e consolidação de um novo eu. Na verdade, um eu que já existia, né? Sim. Só estava adormecido lá. Exatamente. O gigante acordou, né? O gigante acordou, é isso aí. E eu queria agradecer essa aula que você deu pra gente, a sua simplicidade, o seu carisma, né? Acho que as pessoas precisam ouvir mais pessoas que digam a verdade de forma nua e crua. Então, que você siga não só essa trajetória, mas que você tenha muito sucesso. Conte comigo, tá? Acho que é isso. Gente, obrigado mais uma vez. A gente tá sempre aqui nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Spotify, LinkedIn, Instagram e a nossa principal parceira, que é a TV São Caetano. Você assiste lá sempre, toda quinta-feira, às 9 da noite. Um forte abraço para vocês e até a próxima.